Olá, tudo bem? Hoje eu tô aqui para falar um pouquinho a respeito de um assunto que tem surgido assim nos últimos tempos. Eu ouvi assim de algumas pessoas nesses últimos tempos e pessoas assim totalmente, diferentes que elas precisavam dar um tempo do caminho espiritual, que estava ficando muito intenso, que estavam pensando muito a respeito da vida, estava ficando muito sofrido e que então elas queriam dar um tempo desse caminho, que queriam fazer outras coisas, curtir a vida, né? De repente, sei lá, assistir seriados, passear com os amigos, ir pra balada, enfim, seja lá o que for, para se distrair e para dizer, bom, eu não estou nesse caminho espiritual. E aí isso assim me trouxe uma reflexão, porque no fundo, nós todos somos seres espirituais, né? E como seres espirituais, não tem como a gente escapar do nosso caminho espiritual. Tudo que nós fazemos é de fato algo espiritual. Então, por mais. E esse é o nosso problema, né? No fundo, a gente fica fingindo, tentando nos enganar e dizendo para nós mesmos que nós não somos esse ser espiritual, que nós não somos esse algo maior, que nós somos apenas uma das milhares das manifestações que nós podemos manifestar, né? Então a gente casa, né, com uma dessas manifestações, a gente fala assim, bom, eu sou aquela agora que gosta de assistir seriados e não pensar em nada. Então isso é algo que eu manifesto e que eu posso manifestar quantas vezes eu quiser, mas aí eu quero definir isso como sendo eu mesma, como sendo, ah, não, esse aspecto aqui eu não quero. E a questão é que todos nós sabemos, né, que esse caminho de autoconhecimento, esse caminho espiritual, é o único caminho, porque no fundo a gente sabe, já experimentou isso, quanto mais a gente vai caminhando, a gente vai vendo que por mais conquistas que a gente tenha, conquista material, ou até conquista de ideais, né? Por exemplo, eu sempre sonhei em casar e ter filhos e morar numa casinha e cozinhar, fazer comidas, né? Cozinhar, fazer coisas orgânicas. E aí eu chego nesse ponto de ter alcançado esse ponto na minha vida e aí eu vejo que eu ainda não me senti preenchida, né? Porque no fundo, essa doença nossa do vazio e esse ímpeto, né, de buscar cada vez mais experiências, de querer experimentar tudo, né? Dessa sensação de que toda vez que eu tô fazendo alguma coisa, eu tô deixando de fazer milhares outras, de não conseguir ficar ali no momento presente, né? É justamente porque existe uma sensação de desconforto que está me dizendo e está me sinalizando que a vida não se resume apenas àquilo que eu ando fazendo, aquilo que eu, mesmo que a minha vida seja simplesmente desfrutar dos meus hobbies, né? Tem pessoas que têm esse privilégio, vamos dizer assim, né, de ter de repente, sei lá, herdado uma herança dos pais e não ter que trabalhar no sentido de fazer algo para ganhar dinheiro, né? Vamos supor. Mas mesmo assim, né, essas pessoas tentam preencher o tempo com alguma coisa, porque a sensação sempre é de que está faltando alguma coisa, e aí se busca, né, essa experiência. Então, assim, o que eu queria dizer é que se você está com essa sensação, né, de que o caminho espiritual, o caminho do autoconhecimento está muito pesado e que você quer dar um tempo e que você está surtando e que você vai ficar louco e que tudo isso, então eu queria de verdade assim sugerir, né, que eu me lembro sempre de uma frase que uma pessoa muito querida me disse uma vez que eu nunca mais esqueci, que é: onde tem gentileza, o ego não pode estar. Então, talvez, se você tem essa sensação, né, de desespero, de que as coisas estão saindo do controle, talvez a saída seja você, talvez não, né, você ser mais gentil consigo mesmo, né? Porque existe um aspecto nosso, essa crença, né, de que nós somos essa identidade que precisa ou que sempre fez tal coisa, né? E aí, a partir disso, a sensação que a gente tem quando a gente começa a abandonar essas coisas é de uma perda de identidade. Então a gente começa a pensar assim: ah, não, mas antigamente eu nadava, eu fazia esportes, eu passeava mais com os meus amigos, eu era mais leve, eu era mais feliz, agora eu só fico aqui analisando. E no fundo não é isso, porque você pode sim continuar fazendo as mesmas coisas, né? A diferença é que quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente entra e entra em contato com o nosso coração, com esse nosso ser espiritual, né? A diferença é que
a gente vai continuar fazendo essas mesmas coisas, né? Eu gosto muito de uma frase do budismo que diz assim: antes da iluminação, carregue água e corte lenha. Depois da iluminação, carregue água e corte lenha. Ou seja, nada muda. Você vai continuar fazendo as mesmas coisas, né? Com a diferença de que essas coisas não vão ser causais. Você nunca vai tentar tornar essas coisas uma causa para sua felicidade ou infelicidade, né? Você vai saber que isso vem de um outro lugar e não das coisas ou das circunstâncias como elas estão, né? Então, assim, a minha dica para você é pegar leve com você no sentido de você não precisa o tempo inteiro sentar e ficar analisando, você vai para um lugar se autoanalisando, e se cobrando, e se chibatando, achando que você está fazendo tudo errado, né? Você pode simplesmente fazer aquele exercício que é o único julgamento, né? Um Curso em Milagres diz que é o único julgamento do qual nós somos capazes de entender como eu estou me sentindo agora. E aí essa é a única coisa, e aí eu posso fazer o que quer que seja, né? E aí eu posso fazer isso sabendo que eu torno, seja o que quer que eu esteja fazendo, um símbolo de amor, um símbolo de medo na minha vida, e aí a gente trilha esse caminho e ele fica muito mais leve. E eu não preciso, né, também me fixar numa ideia de que agora eu vou dar um tempo do caminho de autoconhecimento, um tempo do caminho espiritual, porque aí eu já vou saber e eu sei que isso é, na verdade, impossível, né? Então, o tempo inteiro a gente tá desaprendendo aquilo que nós não somos e acolhendo cada vez mais e entendendo que a maneira como eu sou agora é exatamente como eu tenho que ser e sendo grata, né, a esse ser que eu sou neste exato momento que me trouxe e me traz até aqui. Era isso, gente. Super, super obrigada pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo.